O Cruzeiro fez a opção por Abel Braga para ocupar a vaga que por poucos dias, poucas semanas, foi de Rogério Ceni. O ex-técnico do Flamengo vai comandar a equipe celeste no restante da temporada com a missão de afastá-la da zona de rebaixamento. Convenhamos, não é uma tarefa das mais complicadas. O grande problema é o ambiente no clube, todos os problemas que são de conhecimento público. E, claro, lidar com o elenco. Mas para Abel, dificilmente isso será problema. O Abel tem o perfil exato que o elenco atual do Cruzeiro parece gostar. Por quê? É um técnico do chamado estilo paizão, que costuma, nas entrevistas coletivas, rasgar elogios aos seus jogadores. Certamente ouviremos em poucos dias ou poucas semanas entrevistas nas quais ele dirá que esse aqui é um grupo de caráter, esse é um grupo formado por homens, esse é um grupo que trabalha demais. Quando o time vencer, ele dirá, esses rapazes mereceram, os meus jogadores mereceram, e quando perderem, não, nós merecíamos sorte melhor, porque eles trabalham muito. Ou seja, esses clichês até são costumeiramente utilizados pelo treinador Abel Braga, e isso acaba criando, certamente entre eles, é muito comum, um laço maior entre eles, os jogadores, né? Não por acaso, na sua passagem recente pelo Flamengo, não se comentou sobre problemas entre ele e os atletas. Pelo contrário, talvez um ou outro jogador, que não era escalado, tudo pudesse até estar insatisfeito, mas o relacionamento dele com os jogadores não parecia ruim e nada se falou sobre isso. Ele saiu, você não vê nenhum jogador criticando, porque o Abel é um cara que no trato com os jogadores ali, ele acaba tem nisso um dos seus pontos fortes, né? A grande questão ali no Flamengo era outra, era a dificuldade para fazer funcionar um time com um elenco muito bom e com um potencial a ser desenvolvido que não caminhou sob seu comando. Mas no Cruzeiro, a expectativa é outra. Nesse momento, uma expectativa mais baixa, apenas sair do rebaixamento, para depois talvez pensar em alguma outra coisa. O elenco certamente vai gostar da forma como o Abel tentou fazer o Flamengo funcionar e provavelmente fará no Cruzeiro, jogando mais a moda Mano Menezes, não exatamente daquela maneira, mas com mais cuidados defensivos, mais protegido, sem obrigar, de repente, os jogadores mais veteranos a terem que sair para marcar lá na frente, brigar pela bola lá dentro da área. O Fred certamente será titular, é muito provável que o Fred tenha vaga nessa equipe do Cruzeiro a partir de agora. O Abel gosta de ter um centroavante, aliás, até no Flamengo queria ter um jogador com essa característica, até porque o Gabigol não é. Enfim, a escolha do Abel faz todo sentido dentro desse momento do Cruzeiro, tá? Eu acho que não dá nem para discutir muito. O que dá para discutir, evidentemente, foi tudo que aconteceu no clube na passagem do Rogério Ceni. Algumas pessoas podem achar que o Rogério deveria ter sido mais político. Ok, uma forma de pensar. Outras podem imaginar que o Rogério quisesse fazer uma reformulação um pouco mais profunda, o que também parece estar passando da hora no Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro hoje talvez se preocupe apenas em sobreviver na primeira divisão em 2019, até porque os problemas extracampos são imensos, e não vão ser solucionados da noite para o dia, muito pelo contrário, né? Então a tentativa talvez seja apenas essa, resolver um problema imediato, que é sair das últimas posições do campeonato e evitar o risco de rebaixamento para a segunda divisão. E o Rogério já planejava o quê? Uma remontagem da equipe, ficava claro das suas entrevistas. Muito improvável que o Abel fale nisso agora, vai pensar no problema imediato, tirar o Cruzeiro da zona da degola, da zona do rebaixamento, e depois tentar ver o que é possível fazer. E isso deve deixar os jogadores mais satisfeitos, vai acalmar o ambiente, é provável que o Cruzeiro consiga até bons resultados e consiga sair um pouco lá de trás. O que impressiona é que em pleno século XXI, em 2019, grandes clubes de futebol ainda sejam reféns eventualmente de jogadores. Tivemos episódios do Ganso com Oswaldo de Oliveira, onde eu acho que os dois parecem ter perdido a razão, mas é nítido que o jogador não teve nenhum tipo de respeito pela hierarquia do treinador. Pelo contrário, nas palavras do atleta, fica claro que ali existe uma dificuldade de relacionamento entre eles, um problema mal resolvido, não resolvido, agora que não vai resolver mesmo. Enfim, os jogadores demonstrando uma força colossal no momento em que o futebol avança tanto em diversas frentes, né? E a gente ainda vê esse tipo de situação, né? E aí você tem no técnico paizão, novamente, uma sobrevida. Ou seja, o técnico que se relaciona com os jogadores prioritariamente buscando uma proximidade e uma relação de confiança, né? Muito mais do que tentando colocar uma forma de pensar para que o time funcione jogando um grande futebol. Isso fica em segundo plano. Primeiro, a relação entre as pessoas, para que tudo corra bem, todo mundo fique felizinho. Depois, é que eles vão pensar
se o time vai jogar bem, vai jogar mal, se os jogadores estão se aplicando, dando tudo que podem, e se o técnico tem a capacidade de extrair daquele grupo de jogadores, seja ele qual for, o máximo ou até um pouco mais daquilo que a gente espera. Esse é o futebol brasileiro. E por isso, por essas outras, que ele vive estagnado, parado, sem conseguir sair do lugar ou avançando em passos muito lentos. Pelo menos em 2019, a discussão sobre a proposta de jogo, a forma de jogar, ela se acentuou bastante. Se você estiver querendo saber minha opinião sobre o Fernando Diniz, clique aqui na descrição do vídeo, no link que vai levá-lo até o meu blog no All Sport. Lá eu escrevi a respeito do novo técnico do São Paulo, ele que esteve recentemente no Fluminense, que foi outro assunto também importante nessa semana do futebol do Brasil. Ok? Valeu, saudações!